desde que eu troque, por exemplo, a ciclovia com o canteiro, com esse canteiro lateral. Por que isso? Eu preciso, né, de ter alguma facilidade que me permita uma ultrapassagem em caso de necessidade, um veículo que tem que parar por qualquer motivo, sem que ele precise avançar nos canteiros plantados. Quer dizer, a gente entende, pesquisou na literatura mundial, enfim, não há um precedente, né, para se fazer uma via com canteiro central, com uma faixa por sentido e com impedimento lateral, com um canteiro lateral. Tá? Mas há precedente, a gente viu que é possível se colocar uma ciclofaixa, e com essa simples inversão, a gente teria praticamente preservado o conceito, né, e a gente teria uma solução bastante razoável. Questão das rotatórias. Na Bento Ribeiro Dantas, a capacidade de uma rotatória seria inferior a 1.000 veículos por hora. Na realidade, vocês podem ver nesse gráfico aqui, que vem do Manual de Capacidade Americano, HCM, 2010, tá? E que ele mostra que se eu não tiver nenhum conflito, quer dizer, se a rotatória no final não tiver função nenhuma, não tiver ninguém fazendo giro, tá? A capacidade máxima dela é em torno de 1.130 veículos. Então isso é um problema sério, porque hoje a gente tem mais do que isso, já nos fins de semana, em janeiro, durante o mês inteiro. Então, se, por exemplo, não tomar nenhuma outra providência de transporte público, de melhoria na via alternativa, eu teria dificuldade, eu poderia ter um impacto importante, né, se eu implantasse imediatamente uma rotatória na José Bento Ribeiro Dantas. O que não quer dizer que essa solução seja ruim, porque ela não possa vir a ser feita, mas que você tem algumas medidas que têm que ser feitas em paralelo. Né? Se eu quisesse dar uma solução imediata, né, eu poderia colocar um semáforo, por exemplo. O semáforo ele tem uma capacidade bem maior do que 1.000, chegar talvez a 1.400, a 1.500. É a solução que o Busso quer? Provavelmente não. Então nós temos que ver o que nós podemos fazer, mas eu não posso me furtar, né? Nós devemos furtar, apresentar uma solução imediata, ou talvez possam chamar de imediatista, né, que existe. A gente quer realmente, de hoje para amanhã, melhorar a situação? É possível? É isso que a gente quer para o futuro? Não sei. Né? Eu imagino que não, pelo que eu tenho conversado com o pessoal, tudo a gente quer em outra direção. O que a gente quer é ter um tráfego menor, ter uma solução de cidade mais humana, com menos veículos circulando. Certo? Então, como é que a gente pode ver a adoção do semáforo? Talvez com uma medida temporária, talvez nem implantada. Para possibilitar a construção de rotatórias, a via alternativa deveria ser capaz de absorver parte do fluxo. Em paralelo, a gente deveria realmente pôr em prática, né, medidas de restrição ao tráfego de automóveis, de desestímulo, né, inclusive uma conscientização, né, da população, do veranista, né, também, né, de que deve procurar se deslocar de outra forma. Mas é claro que se você não tem um transporte público eficiente, se as vias têm dificuldade de deslocamento a pé e de bicicleta, você acaba vendo o cidadão tirando o seu carro da garagem e se deslocando por direito. Mas enfim, o que é claro, que precisa ficar bastante claro, é que a rotatória é uma solução moderna, ela é desejável, mas ela tem alguns pré-requisitos. Se nós não tivermos esses pré-requisitos, a gente pode ter um problema de querer resolver um problema e criar um maior ainda, que é o que a gente precisa evitar. Nós fizemos contagens também em alguns pontos da via alternativa. O que é interessante verificar aqui? É que enquanto a gente viu no Bento Ribeiro Dantas, o tráfego estava em torno de 1.000 veículos por hora, por sentido, na alternativa ele não chega a 100, a não ser nessa parte aqui é Sem Braças, né? Aqui em Sem Braças que a gente tem um tráfego local maior, mas que a gente pode adotar outras vias para poder chegar a essa via alternativa. Então tem uma capacidade ociosa na via alternativa que pode ser explorada e que nos permite, né, reduzir o tráfego da via alternativa, que isso, aliado às medidas de restrição de automóvel, pode fazer com que a gente chegue naquilo que a gente quer, que é uma via Bento Ribeiro Dantas mais moderna, convidativa. O problema do binário também foi discutido aqui nas soluções da apresentação de requalificação da Bento Ribeiro Dantas. Do ponto de vista de fluidez do tráfego, não há problema nenhum. Há alguma dificuldade no projeto original, a gente vai mostrar uma simulação assim depois, que a solução proposta aqui para o CECEU envolve a eliminação desse giro à esquerda.
E o pessoal que vem diribar não gira à esquerda. E é um fluxo relativamente elevado. Então esse pessoal teria que dar essa volta toda. Então isso a gente vê que é um assunto que idealmente deveria ser evitado. Enfim, mas é um detalhe, né? Que uma mexida, uma melhorada aqui nessa interseção pode resolver. Deve ser avaliado o impacto na Rua dos Pescadores, aqui atrás. Né? Vem lá do Porto da Barra, né? Vai desembocar aqui perto do Lago do Cecil. É uma rua predominantemente residencial e passaria a receber um fluxo elevado. Então isso aí tem que ser, enfim, pensado. Mas, enfim, do ponto de vista de circulação, não há problema nenhum. Travessia de pedestre na José Bento Bergantes. A gente não pode se furtar a dizer que pode comprometer a fluidez do tráfego na Bento Bergantes. Por que isso? Hoje a gente já tem a José Bento Bergantes congestionada. Essa medida aumenta o congestionamento. Qualquer pequeno aumento, né, hoje em dia é importante. Se eu consigo reduzir o tráfego, aí você pode implantar tranquilamente esse tipo de medida inadequado e humanizado, etc. Nas ruas transversais, já poderia se colocar de imediato. A preocupação maior seria realmente atravessar os eventos. Então, onde é que isso costuma ser utilizado? Ele normalmente é usado em vias locais com baixo fluxo de veículos, mas com velocidades elevadas e alto índice de acidente. Esse conjunto de medidas, que se chamam de traffic calm, né, o acalmamento do tráfego, né, elas foram pensadas justamente para essas localidades, essas ruas mais bucólicas, mais locais, em que acaba tendo um tráfego pesado, porque tem veículos utilizando esse trecho como trecho de passagem. Tá? Elas normalmente não são usadas em vias arteriais, em função de viagens mais longas. Não é que não possa ser usado, mas isso não é comum, certo? Porque justamente o que ela tem, o que ela proporciona é reduzir a velocidade, é criar obstáculos ao deslocamento de forma a que você acalme o tráfego. Se você já está congestionado e você toma medidas para baixar a velocidade, você aumenta o congestionamento. Então esse é um problema, né? A gente vai chegar numa capacidade inferior ao que a gente tem. Só isso. Estrada da Usina Velha. É discutido se pode-se colocar, por exemplo, uma faixa por sentido. Nosso entendimento é que deveria ser mantidas as duas faixas. O que não comprometeria esse conceito todo, bonito, facilita o deslocamento. Por que a gente recomenda duas faixas? Porque você vai receber na Estrada da Usina Velha o tráfego vindo da via alternativa e o vindo da José Bento Bergantes. Se você coloca uma faixa só aí, você vai criar um gargalo. Você pode provocar um congestionamento na José Bento Bergantes e na via alternativa, porque os dois vão disputar o mesmo espaço. Se você coloca duas faixas, mas aí sim, você mantém medidas de tráfego de calma, com rotatória e travessias mais elevadas de pedestres, tá? Você tem um bom resultado. Por que aqui eu posso tomar essas medidas? Porque eu estou com uma capacidade maior, estou com 4 faixas. Então, se eu reduzir a velocidade, eu vou reduzir um pouco a capacidade, mas isso não vai ser impeditivo e não vai ter problema nenhum. Vai funcionar muito bem. E quando eu tenho 4 faixas de tráfego, eu tenho uma capacidade que chega perto de 4.000 veículos por sentido. Muito maior do que nós vamos ter com a soma da via alternativa e José Bento Bergantes. Então, isso aqui vai funcionar muito bem. E vai ter permitirá uma integração de toda essa área com aquela área que está sendo proposta, né? Aquela área de pedestre ampliada. Você teria um grande espaço no centro de pedestres. Vocês vejam que esse projeto, muito interessante, o projeto é uma proposta conceitual, né? Ele é bastante compatível, né, com aquilo que a gente está propondo, mas alguns ajustezinhos aqui e ali têm que ser feitos, até porque quando foi feita a proposta, esse tipo de pesquisa e análise não foi realizado. Vamos ver aí, a gente fez alguns testes, mas não, pulou um, né? Vamos ver a situação atual, no volume de sábado, 1º de novembro, né? A gente fez algumas simulações num softwarezinho tridimensional que dá uma ideia para a gente como uma coisa está funcionando. Vocês vão ver que nesse sábado você tem o software detecta, que a gente chama de lockdown, né? E você tem um tráfego totalmente congestionado. Que é mais ou menos o que a gente observa mesmo. Só que na realidade ele não fica parado assim. Né? Por que não fica parado assim?
Porque começa-se a não respeitar as prioridades. Esse aqui negocia, vai para lá, um cara desse que vinha para cá, ele desiste, volta pelo outro lado. Então, uma série de medidas não ortodoxas e acaba o tráfego circulando. Mas, na realidade, respeitadas todas as normas, tá, você teria um colapso total da interseção. E, na verdade, é o que a gente observa mesmo, né? Nos dias de maior movimento, a interseção do CC, ela simplesmente não funciona. Nós testamos, fizemos uma proposta de rotatória no CCEU para o mesmo dia, o mesmo volume. Então, o mais importante é a gente ver a comparação de uma situação com a outra. Vocês vão ver que essa proposta de rotatória, por exemplo, melhora a situação atual. Mas você gera congestionamento ainda. Né? Tem uma fila de veículos, né, que se forma, mas flui com certa dificuldade. Não é ideal, a velocidade média, se não me engano, é em torno de 14, né? 14 km por hora, é uma velocidade já compatível com congestionamento, mas você não tem aquele colapso, mas você vai ter congestionamento, quer dizer, o tempo de viagem continua muito elevado. Essa simulação foi feita numa interseção isolada, quer dizer, a gente imaginou que o CCEU está totalmente independente da interseção do Barbuda, que na realidade elas são interdependentes, né? Mas aí começa a ficar a simulação um pouco complexa. Mas dá para a gente entender mais ou menos como a coisa funciona. Vamos ver a proposta que está na proposta conceitual do projeto da Costa, mas aí sem a travessia elevada. Tá? Mas só porque ele elimina um giro à esquerda, você vê se tem esse giro aqui à direita, e esse aqui à direita. O cara que vem da região de Jeribá e quiser vir para a esquerda, ele vai ter que ir até lá embaixo e voltar. Ela vai funcionar razoavelmente bem. A velocidade não é tão baixa, mas o problema é que o tempo de viagem é bem maior, porque você força os veículos a darem uma volta grande, eles têm que ir até lá embaixo para poder voltar. Então, funciona razoavelmente. Vejam que isso aí nós estamos falando tráfego de outubro, novembro. Se você for pensar em janeiro, você tem que jogar 40%, 50%, 60% em cima. Tem alguma dificuldade e tal. Nós simulamos também o que aconteceria se a gente colocasse semáforo, já que no papel, né, mostra que você tem uma solução um pouquinho melhor, aquele mesmo volume de sábado ainda, como é que funcionaria o semáforo? Então a gente agora controla os fluxos, né? O que faz o sinal de trânsito? Ele controla os fluxos e direciona parte do tempo para cada movimento, de tal maneira que, hipoteticamente, ele otimiza, né, esses giros. Mas ele para o tráfego em alguns momentos. Então, vou parar para vocês atravessarem. A interseção, vocês vejam que ela tem um formato um pouco diferente, que a gente está adotando umas vias de armazenamento de veículos. Mas vocês vejam que flui bem o tráfego. E os pedestres esperam. Vocês vejam que não fechou ainda o sinal daquele lado. Isso é uma necessidade por causa da geometria da interseção. E agora fechou, os pedestres atravessam com calma, o sinal lá. Isso evidentemente pode ser utilizado. E a nossa preocupação era mais fazer um contraste, mostrar que há medidas, vamos dizer, de curto prazo, ainda que não sejam o objetivo final. Que nós não mudamos nada de tráfego, né? Nós estamos mantendo o status quo.
Se a gente aumentasse o tráfego em 50% e continuasse adotando o semáforo, vocês vão ver que a gente chega numa situação parecida com o que a gente teria da rotatória nos momentos atuais, né? Com tráfego menor, um pouco menor, mas ele funciona mais ou menos bem. Isso não é por nenhum milagre, não, gente. O semáforo foi inventado por um motivo, né? Ou seja, a gente já começa a ter um congestionamento, porque mesmo o semáforo não vai permitir, não há mágica, ele não vai fazer funcionar, não vai escoar mais veículos do que ele tem capacidade de escoar. Mas você não tem um colapso. Mas vocês veem que não é exatamente isso que a gente quer, né, para janeiro. Que a gente gostaria que o tráfego fluísse bem, não tivesse congestionamento, nem com semáforo, muito menos com semáforo. A gente tem algum congestionamento, mas não excessivo. Lá de cá também não. Essa outra simulação daqui vamos imaginar que a gente tomou todas as medidas necessárias e conseguimos reduzir, né, o volume nas redundantes e vamos adotar uma solução de uma rotatória. O que vai acontecer? Vai funcionar? A gente vê que funciona razoavelmente bem. O 800 veículos por hora ainda é um volume alto, menor do que o comum de buses. É alto, não vai permitir velocidades muito elevadas, mas já reduz bastante o nível de congestionamento. Eu tenho, claro, tenho alguma fila, assim, mas não é um congestionamento assim, excessivo. Né? Eu ainda tenho alguma espera. Isso aqui são uma série de números. O que é interessante é a gente verificar que a gente, com pequenas mudanças geométricas, né, de solução, a gente pode variar de velocidades de 14 km por hora para 22, 23. O tempo de viagem total pode aumentar aqui de 3.600 unidades para 5.000, para 6.000, certo? A gente tem a situação de sábado com mais 50%, e a gente chega em uma velocidade compatível com o semáforo. A rotatória com volume menor. Aqui, quer dizer, é um embasamento teórico, né, numérico daquilo que a gente viu na simulação. Sinalização. E tem que ser feito, né, um estudo detalhado que se propõe uma organização da sinalização de vias. A gente sabe que parte disso já está sendo feito, uma parte de pontos turísticos. Né? A gente precisa, todo mundo sabe, né, uma revisão e identificação de logradouros. Há logradouros aqui, a maioria deles não identificados, alguns com nomes muito parecidos. Pode ser pensado, né, se é o caso de haver alguma modificação. Deveria se ter uma sinalização horizontal ou vertical melhor. Talvez se pensar numa sinalização diferenciada, né, para ver alternativas, de tal maneira que ela facilmente fosse identificada. O transporte de carga. Primeiro, acesso de carga e descarga devem ser horários e locais específicos. Em princípio, né, não se deseja veículos de grande porte na região da península, até para evitar esse tipo de situação. Nós não queremos adaptar as vias para que seja possível a manobra desse tipo de caminhão. O que a gente quer é que os veículos se adaptem à cidade. Desejavelmente, deve-se ter veículos de carga menores.
Se de todo for impossível, eles devem ter períodos especiais de circulação, com permissão especial, etc. Hierarquia das principais ações. Então, essa não é uma hierarquia, vamos dizer, fechada, mas a gente buscou dividir, vamos dizer, em 3 etapas, que podem, algumas coisas podem ser superpostas, pode ser várias dessas atividades sejam feitas simultaneamente, mas que algumas delas são interdependentes. Então, é importante a gente separar, talvez, em 3 camadas. Primeira etapa, um novo projeto para via alternativa, uma sua complementaridade dos eventos dinâmicos pensados, um plano de circulação, projeto geométrico, estudo de tráfego, é uma coisa que, enfim, que deve ser feita o mais cedo possível. O estudo de ampliação das áreas de pedestres existentes e criação de novos espaços, por exemplo, já presente em diversos estudos, acesso à Lagoa de Getúlio, que hoje em dia ela é praticamente inacessível. Isso daqui pode ser feito independente de outras medidas. Uma primeira fase da requalificação dos eventos habilitantes, que a gente viu que, na realidade, o principal problema, assim, crítico dos eventos habilitantes é como lidar com as rotatórias enquanto a gente não reduzir o tráfego. Mas outras medidas já poderiam ser feitas de imediato. Então, já poderia se dar andamento a esse projeto. O estudo de capacidade de carga de veículos na península, já que essa é uma preocupação grande, enfim, isso está na cabeça de todo mundo, seria interessante tirar essa dúvida. Afinal de contas, a gente está lendo a capacidade de carga, ou existe um problema operacional? O que é que mencionar isso? A segunda etapa, que não quer dizer que seja, não estamos aqui falando em médio prazo, longo prazo, estamos falando, nós não estamos aqui nos prendendo a datas, mais ou menos uma interdependência, uma certa hierarquia. Licitação para concessão do transporte coletivo público. Isso pode ser feito de imediato, ou pode ser feito depois do projeto de alternativa. O que vai impactar? Se eu já tiver um projeto de alternativa, eu vou ter uma precisão maior nos itinerários. Se eu não tiver, eu vou ter um itinerário que vai ser modificado depois. Isso não é problema. É possível se fazer uma licitação de linhas de ônibus e que mais tarde você tenha que mexer nos itinerários, sem que isso invalide o contrato feito, sem que seja necessária uma nova licitação. Na Fundação de Privadas tem muita experiência nisso. O estudo para a implantação da rodoviária no continente como nova centralidade, né? Serviços públicos, estacionamento, serviços bancários, shopping. Então isso deve ser tratado assim, com bastante seriedade, né? A gente aproveitar essa oportunidade, a gente colocar uma rodoviária em uma outra ponta da cidade, é uma oportunidade para a gente mudar um pouco a dinâmica da mobilidade de busca. E essa oportunidade deveria ser aproveitada. O plano de estacionamentos também deve ser pensado, uma localização de funções de estacionamento, que as pessoas já se dirigem sabendo onde tem vaga, e não sair procurando vaga. Uma política tarifária adequada, uma gestão inteligente, que a gente chama de ITS, com painéis indicativos e suas respectivas localizações. Mas evitar ao máximo que as pessoas fiquem procurando vaga e circulando a esmo. Elas vão direto onde tem vaga. E se não tem vaga, elas nem vão para lá. Terceira etapa. Também não quer dizer que tem que ser feito em terceiro lugar, nem daqui a muitos anos. Né? Uma elaboração do plano diretor cicloviário. Isso pode ser disparado de imediato. Mas, evidentemente, se eu não tiver vias adequadas, né, eu não vou conseguir pôr em prática o plano cicloviário. O que não quer dizer que eu não possa fazer desde já o plano cicloviário, até para nortear, né, determinadas intervenções que você venha fazer. Então, está aqui numa terceira etapa, não poderia estar na segunda ou na primeira. O estudo para a implantação do sistema de compartilhamento de bicicletas. Isso sim, enquanto a gente não tem efetivamente uma malha cicloviária razoável, não adianta muito ter um sistema de compartilhamento de bicicleta, porque a demanda vai ser pequena. E, finalmente, a gente colocou uma segunda fase de requalificação dos eventos redundantes. A gente entende que as medidas propostas, à medida que elas vão tendo repercussão, a gente consegue reduzir o tráfego no evento redundante, a tal ponto que a gente poderia, em algum momento, ter todas aquelas medidas que se pensa e que se deseja, inclusive as travessias elevadas de pedestres, e rotatórias, tudo isso funcionando. Mas isso tem que ser integrado com a solução toda, né, da península. Finalmente, a pedido da última audiência pública, não sei se a pessoa está aqui, né?
falou de alguma coisa, achei seria interessante a gente coletar, né, quais são os sonhos, o que a cidade gostaria de tudo, e mesmo aqueles impensáveis, que a gente sabe que não vai poder atingir a curto prazo. Vamos colocar uma seção de sonhos. Ou, por exemplo, emissão zero, né? Todos os veículos seriam movidos a energia limpa, isso seria muito interessante. Recuperação da frente marítima, né? A gente sabe que Búzios, né, em vários lugares, você está do lado da praia e não vê a praia, né? Seria interessante que a gente pudesse dar para a população essa visão. A requalificação de todas as vias de Búzios, né, garantindo espaço seguro para a circulação de pedestres, não só dentro de Bertanta, não só a via alternativa ou a região do centro. Acho que a gente possa trazer isso para toda a cidade. O papel do buziano. É preciso assumir uma postura sustentável, consciente dos impactos da nossa atividade. Reduzir o uso do automóvel é o primeiro passo para uma vida mais saudável, livre das externalidades do congestionamento. Então, o que a gente vê, no caso do Búzios, é que, evidentemente, os visitantes, os veranistas, teriam um impacto enorme na cidade. É o que a gente vem falando. Nos fins de semana, o crescimento de 10%, 20%. E, às vezes, acho que não chega a 20%, 10%. Em janeiro, é cerca de 50%. O efeito que 50% dá é uma dificuldade, às vezes, duplicada ou triplicada. Não é proporcional, não há uma proporção direta, né, no aumento do tráfego, com a piora da circulação. Certo? Mas mesmo em meses, a gente trabalhando aqui, esteve aqui no inverno, quantas vezes nós viemos a Búzios, eu mesmo venho a Búzios há mais de 30 anos. Né? O carioca, né, conhece muito bem Búzios. A gente hoje em dia, o que nos surpreende é que mesmo nesses dias sombrios, frios, até chuviscando, a gente tem congestionamento. Isso daí realmente é surpreendente, vem piorando. Então, não é só o visitante, o morador também, que tem que começar a pensar diferente. Agora, evidentemente, é muito difícil pensar diferente se você não tem um transporte adequado. Enquanto você não tiver condições de circular a pé, andar de bicicleta, pegar um transporte de qualidade, vai ser muito difícil convencer alguém a não tirar o seu carro da garagem. Né? Mas acho que a gente deve pensar nisso. Então vamos juntos, né, ajudar a construir a cidade que nós queremos e lembrando que cada um faz diferença. E nós agradecemos muito a vocês, era isso que a gente queria passar. Lembrando, né, que as proposições não estão fechadas. Essa é a nossa ideia, é para isso que o nosso projeto evoluiu. E agora nós estamos consolidando e vamos refinar, né, essas ideias, aí, inclusive com a ajuda das eventuais dúvidas e contribuições de vocês. Muito obrigado. Passo a palavra. Serão abertas primeiro as perguntas por escrito. É importante que estejam devidamente registradas. A Érica e a Cristina, que estão ali à esquerda de vocês, estão com os papéis para serem feitas as perguntas, lidas por mim, a serem respondidas pelo Eduardo. E após as perguntas por escrito, isso não impossibilitará o uso da palavra para quem previamente inscrito queira fazer algumas considerações e algumas perguntas. Enquanto são feitas as perguntas por escrito, queria fazer algumas considerações minhas aqui, né, como titular de uma pasta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, criada em setembro, e dando mais ou menos um apanhado do que o Eduardo colocou aqui e os trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Como foi visto, e como a gente tem visto historicamente em Búzios, o plano de mobilidade urbana, que é um complemento do plano diretor, é uma das ferramentas, um dos instrumentos de gestão pública, né? Então, isso não finda. O plano de mobilidade urbana não é uma varinha mágica que de uma hora para outra, como o Eduardo falou, vai resolver o problema da cidade, né? Ações conjuntas, né, paralelas do poder público, né, e também da sociedade civil são importantíssimas quanto a isso. Passar um pouco da minha experiência nesses 4 meses de pasta e também anteriormente, junto com a Alice, na Secretaria de Planejamento, e também como participante da elaboração do plano diretor, lei do solo, código ambiental, vereador Messias, aqui presente, acompanhou junto com a gente isso, sabe da necessidade desses instrumentos de gestão urbana.
Vou dar um exemplo claro para as pessoas entenderem um pouco, acho que todo mundo vai entender. Quando a gente discutiu internamente aqui com o Eduardo, nossa equipe interna, ficou uma briga danada em relação ao traçado da via alternativa, que, como ele disse, não está definido. A gente buscando alternativas, considerando até o trabalho que o Beto Bloch desenvolveu, chegou um determinado momento que a gente viu uma área que era fundamental, estratégica, para dar continuidade e consolidar de fato a via alternativa. Essa área nada mais é do que o campo de pouso, o antigo campo de pouso, que em gestões anteriores foi aprovado um condomínio com 34 unidades. Nós lamentamos muito que aberrações como essa aconteçam, tenham acontecido, gerando problemas sérios na cidade. Né? A minha equipe interna, formada pelo Beto Bloch e pelo Léo Kotak, dois técnicos no qual tenho um profundo respeito, a gente discute muito sobre isso. E na minha atuação como secretário de Desenvolvimento Urbano, na hora da análise da proibição de aprovação de um empreendimento, uma casa, um hotel, uma pousada, ou até um condomínio, um loteamento, a gente discute bastante internamente. Uma das coisas que eles colocam, que eu concordo com eles, é na tentativa de se garantir espaços públicos, né? Parques urbanos, espaços públicos de uso para a comunidade, como forma de trazer qualidade urbana e ambiental para a cidade. Então, quando agora eu, como atuando na pasta, recebo propostas assim, de análise de um loteamento como a área do Marinho Verde de Almeida, por exemplo, atrás do DPO, a área do USAI, atrás da Madeireira Ita. Madeireira Ita essa, porque se o plano diretor tivesse sido aplicado desde 2006, teria sido incentivado a se transferir para o continente. Assim como estamos buscando essa demanda reprimida de levar o centro administrativo também para o continente. Então, quando um empreendimento deste grande porte passa pelo crivo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, hoje responsável pelo licenciamento, eu divido minha equipe de licenciamento e divido minha equipe técnica hoje formada pelo Beto Bloch, Léo Kotak e Denis Moran. Temos discussões homéricas internas, que é muito natural e saudável, mas sempre com o objetivo de buscar a melhor solução para o sistema viário, para a drenagem, para a criação de espaços públicos. Por exemplo, tem glebas que foram desmembradas ao longo do tempo em Búzios e que não se aplicou a lei como deveria, a lei de parcelamento. Ou seja, se desmembraram glebas, como da Gemaco, por exemplo, e não se doou os 20% de área pública. Né? Isso não sei por que cargas d'água, mas o fato é que aconteceu dessa maneira. A gente está tendo que restaurar algumas aberrações cometidas que, graças a Deus, essas áreas que são estratégicas para a cidade, temos hoje a oportunidade de fazê-lo, como forma até consolidar o que foi colocado aqui como diretrizes, como propostas, como objetivos, premissas, o que não finda, né, o trabalho de gestão dessa atual gestão e as que virão também. Como o Eduardo falou, isso não é um plano da FGV, nem do governo André Granado. É um plano da cidade, né, que tem que se cumprir esses ritos, né, essas participações, essas contribuições, para a cidade comprar como dela e cobrar dos futuros gestores. Nós, agora, na atual gestão, vamos fazer de tudo para poder aplicar a lei do plano diretor, da lei do solo e as diretrizes definidas aqui em conjunto com a sociedade. Mas isso cada um tem que ter a sua responsabilidade. Então, acho importante dizer isso, né, entre outros trabalhos que a gente tem feito na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, é trabalhar nessas centralidades que a gente está chamando. Da RASA, por exemplo, né, o Beto, o Léo está contribuindo muito com isso, no desenho dos parques urbanos, dos parques ambientais, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, o Parque da Gorda. A gente já tem esse desenho pré-definido, considerando a questão de drenagem, né, criação de espaços públicos, questão social da regularização urbanística do Boa Vista, por exemplo. Né? A gente tem já esse desenho pré-definido e, no devido momento, esse ano ainda vamos discutir com a comunidade e com a Câmara de Vereadores na proposição de algumas regulamentações específicas. José Gonçalves é outra área também dentro do mapa estadual em que a gente está trabalhando. Né? Isso na parte continental seriam essas duas áreas.
e no continente, na península, desculpe, do Canto Esquerdo de Jeribá e também centro da cidade. Então, esse é o trabalho que em 4 meses de pasta a gente tem desenvolvido e que, se Deus nos ajudar, a gente vai conseguir, esse ano, atender a essa demanda e começar a direcionar e fazer cumprir o que o plano diretor definiu em 2006 e com a sociedade, né? Então, é importante que isso seja colocado para as pessoas saberem exatamente como estamos pautando o nosso trabalho na aplicação da lei e na busca dessa demanda reprimida de muitos anos, né? Então, queria deixar isso registrado, porque para que todo mundo entenda que são ações conjuntas, né? Não é uma regulamentação ou um plano que vai de um dia para o outro mudar a cara da cidade ou, né, transformar a vida da cidade. Isso é paulatino, ao longo do tempo. Primeira pergunta do Dr. Stiverson Carvalho. Existe o prazo até 4 de abril de 2015 para a apresentação do plano. Gostaria de saber qual o prazo para a implementação de fato do plano. Não há um prazo assim, específico, né, para a implementação do plano, até porque são diversas medidas que têm que ser estudadas, né, uma série de ações, né, que vão ser elencadas e vão ter que ser desenvolvidas ao longo do tempo. Então, não é um prazo pré-definido. Ele pode ser mais longo ou menor à medida das disponibilidades dos recursos e dos desejos, né, da própria população. O plano, enfim, o plano tem que ficar pronto, não quer dizer que ele já tenha sido executado naquele momento, né? Mas você tem que ter um instrumento pronto nessa data. Muito embora, como a gente viu ali, um percentual relativamente pequeno dos municípios cumpriu essa exigência, o que vai colocar a BUSF numa posição muito favorável, né, para conseguir os recursos que existam aí disponíveis para a mobilidade urbana. Roberto Campolina, arquiteto. Por que ainda não foi implantado o Conselho de Acompanhamento e Gestão do Plano de Mobilidade já aprovado? Cláudia Agualusa. Existe previsão legal dos conselhos gestor e participativo? E leis existem? Se sim, onde acessamos as atas das reuniões? Espera aí. O plano diretor prevê a revisão que deve ocorrer em 2015. Como base para esse plano, como fica se será revisto? 2015 não, o prazo de 10 anos, 2016. Né? Isso é uma discussão longa. Na verdade, a revisão do plano diretor só poderá vir a ser feita se de fato ele tiver sido implementado, pelo menos em parte. O que a gente viu historicamente, desde 2006 até 2012, é que houve qual a expressão que eu posso usar? Uma inércia, acho melhor para ser mais elegante, uma inércia das gestões anteriores em relação ao plano. Plano esse que foi discutido, muita gente que está aqui participou da discussão do plano diretor, e que por motivos subterrâneos, que acho que a maioria daqui sabe por que não foi implementado. Esta é a última audiência pública que não deveria, não deveria. Acho que não tive uma pergunta, né? Na realidade, a prefeitura julgar conveniente, nós podemos fazer uma terceira audiência pública, não há problema nenhum. Não estava prevista, né? O prefeito, estou tendo a notícia que o prefeito já aprovou, é a questão de a gente definir a data ainda. Depois a gente precisa a data exatamente, mas enfim, vamos ter mais uma audiência. Sim. Sobre o conselho gestor e o conselho participativo, existe? Eu queria complementar a pergunta anterior sobre a questão de prazo do plano. Há uma pequena, vamos dizer assim, equívoco em relação a isso. O que tem prazo é a lei. A lei, tudo isso tem que ser transformado numa lei, com artigos, com parágrafos, com os incisos, etc. e tal. Esta lei tem que ir para a Câmara.
momento que isso é cumprido, Búzios cumpriu o seu dever de casa. A letra da lei é exatamente como o plano diretor. Se nós cumprirmos o prazo da lei, da promulgação da lei, o que vai acontecer? Nós estamos prontos para buscar o dinheiro necessário para implementar o plano. Então, o plano não é uma coisa que vai ser acabada, costurada, encerrada e posta dentro de uma caixa. Nós temos que fazer o prazo, fazer a lei, cumprir o prazo e implementar o plano. Aí sim vem os conselhos gestores. Aí sim vem as possibilidades de nós fazermos as mudanças e alguma outra coisa que vier, porque isto é um trabalho que tem vida própria. Ela não é um mandamento a seguir, mas a lei é. Então, a lei, ela tem um prazo até 15 de abril, né? Mas ainda existe a possibilidade de alteração desse prazo, que os municípios, a maioria deles, não estão cumprindo isso. Nós temos como premissa a ideia de cumprirmos. Se nós cumprirmos, nós vamos entrar no começo da fila, porque tudo isso era para promover a possibilidade de buscar recursos do governo federal para nós podermos fazer todo o resto. Quanto à questão que você perguntou das atas, etc. e tal, como eu disse anteriormente, está tudo disponível no site. Quando eu pedi as perguntas por escrito, porque as respostas serão dadas por escrito também, e elas também vão estar no site disponível, assim como foi a primeira audiência pública. Existe uma janela chamada ouvidoria. O Beato Bloch acessou o site da primeira mobilidade, da primeira audiência, e fez uma série de considerações que nós levamos a Getúlio Vargas. Todas as pessoas também podem fazer isso. Isso não é uma coisa restrita, é só visitar e também ler e também se comunicar por escrito. Eu e Humberto, no início da audiência, estamos pensando na possibilidade de nós fazermos reuniões a partir da segunda audiência com as pessoas que têm coisas a dizer. Isso também devemos entender que não são reuniões para a gente ficar horas e horas e horas. São reuniões em que determinados grupos de pequenas pessoas já chegam com a demanda dos seus amigos, né? Nós não podemos fazer reuniões com 40, 50 pessoas, nós podemos fazer reuniões com poucas pessoas que já trazem as demandas. É muito importante que isso tudo seja registrado. Por isso, essa insistência nossa de responder as perguntas, que deverão estar também as respostas no site. Bom, não assim, mas vamos lá. Vários condomínios não têm vaga suficiente para os usuários. Olha, a gente não aprovou nenhum condomínio pautado na Lei 20, que duplicava as frações. É uma discussão antiga que não cabe aqui, mas acho que todo mundo sabe o que eu quero dizer. Os carros estacionam nas ruas e atrapalham o trânsito, uma vez que as ruas não comportam duas mãos, mais estacionamento, por que não implantar mão alternada nas ruas de Jeribá? Na verdade, certamente, né, o plano vai, nós chegamos a falar aqui, né, uma das ações propostas que deve ser feita. Quando se estudar, por exemplo, a via alternativa, tem que se pensar também no estudo de circulação e de tráfego, principalmente na região de Jeribá. Até para verificar onde é que se pode ter estacionamento e onde é que não se pode ter. Onde é que é adequada a mão única, onde é que é adequada a mão dupla. A gente percebe, né, que hoje há essa dificuldade, né, e que isso tem que ser disciplinado. Né, isso precisa de um estudo detalhado e localizado. Nós não temos elementos, né, para nos aprofundar nisso no plano de mobilidade, mas é uma das ações propostas. Denise Moran. Data venha. A prioridade... Cadê Denise? Denise? Cadê tu? A prioridade não é o engarrafamento da José Pedro Ribeiro Dantas, é a falta de calçadas. Falou-se muito pouco de calçada. E me assustei ao ouvir que não é bom atravessar Pedro Ribeiro Dantas porque engarrafa o trânsito. A prioridade das ações deveria ser construção de calçadas. Oi. Lamento muito que é dada essa impressão de que a gente não considera que calçadas, né, seriam importantes, principalmente na Pedro Ribeiro Dantas, né, porque a gente sabe que tem
existe uma proposta já conceitual em que que a preocupação principal, inclusive, é a circulação de pedestres. O que a gente quis mostrar na travessia é que travessia elevada de pedestres, aquela coisa que se chama, que é uma espécie de quebra-molas, né, aumentado, que se chama de speed table, né, aquilo tem impacto no congestionamento. Mas a gente não pode tomar uma medida sem perceber que ela tem consequências, porque ela tem. Uma das preocupações muito grandes, falando de travessia de pedestre, que a gente conversou com muita gente, discutimos muito, é exatamente a atuação, por exemplo, dos guardas, né, que dão a prioridade para A ou para B, travessia ali perto do CC. Né, e que realmente, uma das queixas que se tem é que eles não são muito seletivos, e que aparece uma pessoa, eles já param o tráfego imediatamente, já deixam a pessoa passar, etc. Ou seja, eles mais ou menos dão prioridade ao pedestre, mas sem muito critério, e acabam criando impacto no trânsito. Evidentemente que não se pensa só, quando se pensa no congestionamento da Bento Leodranto, a gente está pensando na mobilidade geral, principalmente transporte coletivo. A gente tem que pensar na caminhada, no transporte a pé, que é uma prioridade, sem dúvida, mas não é a única prioridade. Quer dizer, o ideal é que se tenha um balanceamento disso. Os pedestres, evidentemente, possam atravessar a rua sem ficar horas esperando, e não é isso que está se dizendo, é que ele espere lá um certo número de segundos, né, uma coisa bastante razoável. Mas que isso não seja a custo de se aumentar o tempo de viagem a tempos que hoje em dia é quase que proibitivo, né, dependendo da época do ano. Então, existem ferramentas para isso, isso pode ser feito, esse tipo de estudo detalhado, enfim, ele é trabalhoso, mas não é complexo, né? Ele pode perfeitamente ser feito e conciliar tudo. Agenda 21, Búzios. Arone. Pergunta, é possível já dar uma data para uma audiência pública na Câmara dos Vereadores? O vereador atrás de você pode dar essa resposta melhor do que a gente, porque agora está no âmbito executivo. Motivo, solicitar prioridade para a ciclovia na hierarquia e fluxograma. Deve ser fluxograma, é isso? Na realidade, como a gente colocou antes, nós estamos à disposição da Prefeitura para uma terceira audiência pública no local que a Prefeitura julgar conveniente. Pode ser na Câmara de Vereadores, pode ser aqui, o local é irrelevante. Agora, realmente a data a gente tem que verificar de tal maneira com a agenda das pessoas envolvidas, porque a gente sempre faz questão, né? Apesar de eu estar aqui falando o tempo todo sozinho, eu estou apoiado também por outros colegas e tudo, a gente quer dar sempre o esclarecimento mais detalhado possível para vocês, né? Então a gente tem que discutir a data certa de tal maneira que todos possam estar presentes, para que, enfim, a audiência tenha atingido a sua finalidade. Mas, enfim, da nossa parte, né, não há nenhuma inconveniência, seja na Câmara de Vereadores ou em qualquer outro lugar. Como e quem marca os horários dessas audiências públicas? As audiências públicas, elas foram marcadas tendo em vista que nós tínhamos que fazer depois do final do ano. Era o primeiro problema. Segundo, como nós havíamos pensado que poderia ter uma terceira, essa terceira deveria ser depois do Carnaval, né? Isso em relação à data. Por quê? Porque precisa de tempo entre uma audiência ou outra para poder implementar e poder montar uma continuidade de trabalho. Quer dizer, depois que nós saímos daqui, quando a Getúlio Vargas sai daqui, aí o trabalho começa, ou melhor, aí é que o trabalho começa. E na primeira audiência pública foi exatamente a mesma coisa. Em relação ao horário, o horário é o horário disponível pelas pessoas da Getúlio Vargas. Elas não podem vir para cá no domingo, às 2 horas da tarde, porque não é o horário de trabalho deles. Eles têm um contrato feito com a Prefeitura e tem um detalhe muito importante. As audiências públicas têm que ser em lugares diferentes. Elas não podem ser no mesmo. Isso está estabelecido na lei. Por isso que a primeira foi no cinema e a segunda está sendo aqui. A terceira é opcional. Na terceira pode até ser aqui, ou na Câmara, ou sei lá onde vai ser, mas o horário está estabelecido na disponibilidade do contratado pela Prefeitura. Nós não podemos chegar para eles e pedir, eu queria no domingo, 2 horas da tarde, porque está todo mundo disponível. Porque no contrato deles não está previsto que eles façam exatamente assim, entendeu? Então deveria ter previsto no contrato que eles deveriam trabalhar no domingo. Consulta pública. Por favor, gente, por favor.
Eu acho que é muito palatável a possibilidade da terceira audiência pública ser no lugar a ser definido e com horário que seja mais flexível. Segundo Eduardo Lemos, a FGV está à disposição para promover a terceira audiência pública depois das 18 horas, por exemplo. Búzios, Eduardo, é uma cidade muito peculiar. As pessoas realmente têm uns horários muito complicados, assim, com comércio, pousada, sim, mas sobretudo É assim, ó, senhores, o Plano Municipal de Saneamento Básico, na Câmara de Vereadores, teve horário, teve dia e o pessoal compareceu. Disso, depois saiu organizado. Então não vem agora a senhora ali dificultar, vamos facilitar. A senhora é funcionária pública, é nossa funcionária. Existe um prazo específico para finalizar o projeto de mobilidade? Qual a possibilidade de inverter hierarquização e tratar o uso das ciclovias prioritariamente? Sandro de Moura, empresário e assessor parlamentar. Na verdade, o projeto de um plano cicloviário pode ser contratado a qualquer momento. Né? A gente colocou numa determinada etapa e tudo mais, mas na realidade não é inconveniente que ele seja feito antes ou depois dessa ou daquela medida. Evidentemente que se a gente já tem, hipoteticamente, né, eu já tenho, por exemplo, uma via alternativa definida, eu tenho um conhecimento melhor da cidade, eu tenho um conhecimento melhor que vai me facilitar fazer o plano cicloviário. O que não impede que se comece pelo plano cicloviário e depois se faça adaptações que venham a ser necessárias. Né? Até porque há um tempo, né, de maturação entre o projeto e a sua implantação. Então ele pode ser antecipado sem dificuldade. Ou pode ser feito em linhas gerais primeiro e depois refinado em algumas áreas em que há alguma indefinição. Né? Quer dizer, isso é flexível e tranquilamente pode ser feito. Eu fiz essa pergunta só para colocar a importância da ciclovia, até na hora de se escolher a via secundária. Né? Com essa intenção. Veja bem, nós tivemos a mesma dificuldade. O que é a dificuldade? Quando a gente começa a trabalhar em mobilidade, a gente começa a falar uma série de coisas que todas elas são fundamentais. Né? Transporte público. Achei importantíssimo. Para quem depende de transporte público, então, um transporte público eficiente faz toda a diferença no mundo. Né? Para aquele que tem a sua bicicleta, né? Ter uma ciclovia adequada, ou aqueles que gostariam de usar, também é fundamental. Uma outra cidadã, né, colocou, se nós não tivermos calçadas razoáveis, as pessoas não conseguem se deslocar. Enfim, a gente está vendo que existe muita demanda e a gente tem que colocar alguma ordem nisso. Tá? Propusemos uma determinada hierarquização, que evidentemente, com base no que nós estamos discutindo aqui, vamos depois discutir com os técnicos da prefeitura também, e daí vai sair, né, uma ordem até de acordo com as disponibilidades, da capacidade de contratação. Né? Porque senão a gente não inverte a lógica. A gente fica utilizando sempre, por exemplo, a ciclovia como um acessório de um projeto escolhido. Então eu acho que você tem que ousar um pouco mais. Quando você falou, por exemplo, da questão aquaviária, faz um consórcio, estabelece, por exemplo, lá na frente, quem quiser o micro-ônibus, assume aí, por exemplo, a dificuldade da ação aquaviária. Então, assim, leva o filé e leva o osso. Senão a gente não muda nunca essa lógica de que coloca, né, o micro-ônibus, a van. São ideias interessantes, tem que ser investigado. Mas, enfim, tudo isso aí está sob discussão e pode evidentemente ser. Gostaria de saber, no caso da alteração dos ônibus para micro-ônibus, já está falando do modal, né? Como fica a questão das escolas públicas que em determinados horários a saída é de até 500 alunos de uma só vez? Qual seria a solução para isso? Alexandre Verdade. Na verdade, o transporte escolar, né, devia ser tratado em separado. Né? Você pode tratar nas linhas regulares também. E isso você poderia ter tanto por micro-ônibus como por ônibus de maior porte. Mas você, por exemplo, implementar um sistema de transporte generalizado para a cidade, focado no problema de saída de uma determinada escola, por exemplo, não seria a solução mais adequada. O interessante é que se tivesse isso em mente, sim, que solucionasse esse problema. E nós não acreditamos que vai ser a opção pela adoção do micro-ônibus que vai invalidar ou dificultar a possibilidade de se transportar esses alunos. Mas realmente esse estudo mais detalhado deveria ser feito. No caso da implantação de
da área impeditiva de veicular no centro de Búzios, como fica a questão do estacionamento rotativo, já que a concessão é de 10 anos? Eu não tenho conhecimento assim, dos aspectos legais, né, para essa concessão que foi feita de 10 anos, para verificar qual é a flexibilidade. Imagino que exista alguma flexibilidade, que você possa modificar áreas de estacionamento, criação de novas, modificação de um lugar para o outro, mas realmente eu não tenho como responder sobre esse contrato específico. Evidentemente que há uma sugestão, que a gente entende que é do interesse da cidade, essa ampliação da área de pedestres, e que se houver um impedimento de implantação, esse impedimento existe e será respeitado, eu imagino ou modificado o contrato. Mas eu acho que deve permanecer no plano essa sugestão de se ela realmente se entende que isso vem ao encontro, né, dos anseios da sociedade, ainda que ela só possa ser implantada mais à frente. Existe uma outra via, que é a ida até o trevo, não define qual. Não há nenhuma condução, van ou ônibus, deve ser o trevo de Barbuda ou o trevo de Cecília, que vá até lá. Isso não foi estudado, não é importante? Quem fez essa pergunta? Porque não é assinada. O plano de mobilidade pode ser feito sempre que a cidade tenha um sistema de esgoto? Problema de gestão, de novo, que eu mencionei aqui no começo. Claro que o ideal é que todas as ruas que sofrem intervenção urbana, esse é o nosso grande desafio, elas venham precedidas de toda a estrutura necessária. Não só rede coletor de esgoto, mas também a redefinição, a remodelagem do sistema de drenagem, a substituição da rede aérea, enfim, telefonia, lógica, etc. Né? Então, isso é uma das demandas e das diretrizes que o prefeito nos passa, que é a tentativa de buscar esse caminho, né? De ao fazer o projeto executivo completo. Só que a gente depende de concessionários, da Ampla, do Lagos, enfim. Quer responder essa? Bom, eu não sei exatamente a que trevo se refere, não sei se é, por exemplo, o trevo do Barbuda, né? Mas se for, né, o itinerário principal da rede de transporte coletivo foi pensado de forma a cobrir totalmente a península e os eixos principais do continente. E os traçados secundários de menor distância seriam cobertos de veículos menores, no caso do vans. Né? Então, nós não percebemos que tenha ficado descoberto nenhum traçado assim relevante. O que a gente mostrou foi que algumas áreas de densidade um pouco menor mereceriam um tratamento especial. Isso foi falado também, não sei se é o caso. Acredito que não. Em geral, quando se fala de trevo, aqui eu estou falando do CC ou está falando do Barbuda, né? Eu acho que é um dos dois. Esses dois estão bem cobertos, sim. Ou seja, os itinerários das linhas, entre eles, né, a gente considerou uma radiação de 300, 400 metros, aí eles cobrem perfeitamente o território ali. Rosimar. Por que a rodoviária não pode ser na rasa, reta da Marina, que é a chegada do balneário? As ciclovias darão acesso à rasa ou só do pórtico para o centro? A ideia é fazer a interligação de todo o território, todo o tecido municipal interligado de ciclovia, e não só isso, mas de transporte público também. Esse é o objetivo. Um pier para atracamento de barcas no posto da Marina, pousada Salamandra, seria viável? Isso é uma pergunta, Rosimar? É uma pergunta, né? O pier é o atracamento de barcos. Ali tem a questão de vento leste, eu não sei se isso a gente tem discutido bastante internamente. A gente colocou, na verdade, é muito difícil a gente opinar, enfim, bater o martelo e dizer, bom, dá para fazer um transporte aquaviário entre rasa e centro. Seria muito bom se fosse possível, se fosse rápido e barato, né? Mas isso tem que ser feito um estudo econômico e de viabilidade para verificar se há demanda para isso, se ele realmente vai ser uma alternativa melhor. Eu não me aventuraria, né, dizer se é viável ou se é inviável, porque a gente imagina que deva ser estudado, sem dúvida, porque é uma alternativa. Búzios tem essa oportunidade, tem um litoral grande, então é interessante se explorar as ligações aquaviárias. A gente tem que se verificar se isso é possível, avaliar os prós e contras e tomar uma decisão. Agora, não dá para fazer isso sem um estudo mais detalhado, não dá para, assim, no palpite, dar uma resposta.